Olá, sejam todos bem-vindos ao Universo da Física, ao PH da Física Verso. Eu sou o PH da Física, sou o professor Paulo Henrique e estou com você em mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ter uma lista de exercícios para resolver com você que tem o objetivo de revisar lançamentos horizontais. Se você está com um problema de lançamentos horizontais, pegue essa lista aqui para você resolver. Aliás, você vai ver a resolução e você poderá checar toda a resolução no papel, pode imprimir em PDF. Se você olhar no primeiro comentário desse vídeo e entrar ou no nosso grupo PH da Física Verso, no WhatsApp, onde você vai ter todas as informações sempre antecipadas de novos vídeos, cursos, etc. Ou entrar no link que a gente divulga lá neste grupo para poder entrar na plataforma e gratuitamente baixar toda essa resolução que você vai ver aqui em PDF. Então temos aí muitos, pelo menos 4 exercícios nós vamos resolver que falam sobre lançamento horizontal. E é claro, como é de praxe, que nessa é uma resolução de exercício aqui a gente também traz uma aula sobre lançamento horizontal. Então a primeira coisa, nós vamos repassar todos os exercícios com vocês e depois dar uma revisada no lançamento horizontal. É um curso gratuito de física para você aqui na internet. Sempre considere estar com a gente, mantenha o seu like até o final e vamos lá, vamos para a aula. Então, deixa eu falar um pouco de lançamento horizontal. A gente vai utilizar este simulador para poder falar um pouco disso, né? Então, deixa eu colocar aqui esse canhão, estou colocando ele numa altura aqui de 10 metros, vou colocar ele paralelinho aqui. Eu estou com uma velocidade aqui, ó, de 11 metros por segundo. Tá? Eu vou fazer um lançamento primeiro para você ver como funciona isso. Tá? Vou tirar a resistência do ar, sem resistência do ar, e vou mexer alguns parâmetros. A gente faz um lançamento aqui, ó. Você vê esse lançamento, a gente pode dar uma olhadinha em alguns parâmetros. Veja, se eu colocar ele bonitinho aqui, ó, ele deu um tempo de 1,43, uma distância de 25,7 metros, ok? E, bom, a altura aqui é 0, aqui vale 10, né? A gente sabe que aqui vale 10 a altura, a gente já viu isso, certo? 1,43. Então, guarde esse valor aí e eu vou fazer uma primeira alteração. Eu vou diminuir essa velocidade para metade, para 9, tá? E vou fazer um novo lançamento. Eu acho que mudou o alcance, é claro que mudou o alcance. Ó, o alcance se alterou, passou para 12, metade mais ou menos, mas olha o tempo. O tempo é o mesmo. Ou seja, a velocidade de lançamento ela não afeta o tempo de queda. Então, a velocidade, como ela é horizontal, ela não afeta o tempo de queda. E se a gente colocar vetores para poder olhar um pouquinho o que está acontecendo, deixa eu voltar aqui um pouquinho a situação, trazer ele aqui na mesma altura, eu vou colocar aqui a 0, eu vou colocar primeiro um vetor aqui, a 18, ó. Esse vetor é o vetor velocidade, né? O vetor que ele tem é o vetor velocidade. Ele tem o vetor aceleração e tem o vetor força. Essa velocidade, você vê que ela é formada por duas outras velocidades, que são as componentes. Então eu vou voltar aqui a situação, né? E vou colocar as componentes da velocidade, dá uma olhada. E vou lançar, ó, tá? Vou colocar ele um pouco mais lento para você poder ver, tá? Vamos colocar ele mais lentinho aqui, ó. Dá uma olhada no lançamento, ó. Vai aumentando a componente vertical, horizontal vai se mantendo igual. Tá vendo, ó? Vai aumentando, mantém-se a componente horizontal. Deixa eu tirar o arrasto aqui, que ele está com arrasto, por isso que ela está mudando, ó. Mantém-se a componente, sempre do mesmo tamanho, tá vendo? Tirei o arrasto, né? Ele foi um pouco mais longe. Então, o que a gente observa? De novo, tá? A gente observa que ele mantém um movimento uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical. E que esses movimentos eles são independentes. Veja, se a gente pegar aqui e conferir aqui o tempo, ó, 1,43 de tempo. A gente já fez esse teste. Eu vou colocar uma velocidade bem menor aqui, ó, 6, tá? 6.
Quer dizer, vai diminuir o alcance, mas ó, diminui o alcance, tá? O alcance bem menor, mas olha o tempo, dá uma olhada. Não afeta o tempo. Então, a velocidade horizontal ela não afeta o tempo. Então, na vertical, você trata como se fosse uma queda livre. Como se fosse uma queda livre. Tudo que você sabe de queda livre. Movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Outra coisa que a gente pode mexer, um outro parâmetro, é esse aqui. Ó. Eu vou colocar, dobrei a massa, tá vendo? Dobrei a massa. Vamos colocar aquela velocidade de 18, ó. Dobrei a massa, tá aí, 18, tá? Lancei. Veja, não muda o movimento. Se a gente verificar de novo, ó, os mesmos 1,43 não mudou nada. Se eu colocar uma massa bem menor, fizer um novo lançamento, ó, mantém horizontal o movimento retilíneo uniforme e vertical uniformemente variado. Qual é o que liga os dois movimentos? É o tempo de queda. O tempo de queda é que liga os dois movimentos. Então, eu vou fazer um outro lançamento aqui, ó, e parar para você ver, dá uma olhada. Este tamanho de vetor ele permanece sempre o mesmo. Quando você mexe aqui neste vetor aqui de velocidade, ele vai diminuir. Se a gente mexer nisso, nesse vetor. Então, quanto menor for esse valor, menor vai ser o vetor. Acho que você deve estar vendo aqui. Se eu soltar um pouquinho, dá uma olhada, e parar, a gente consegue ver que os vetores horizontais eles se mantêm os mesmos. E o vertical ele vai aumentando, porque na medida que ele cai, age uma força, né? Que força vai agir? Vamos olhar aqui para você, ó. Se eu lançar, ó, tá agindo G. Então essa força provoca uma aceleração na vertical apenas. E esse é o movimento retilíneo uniformemente variado, o lançamento horizontal, que é formado na horizontal por movimento retilíneo uniforme, e na vertical, por um movimento retilíneo uniformemente variado, especificamente uma queda livre. Ok? Então, a gente olhar aqui um pouco mais de perto, deixa eu baixar aqui um pouquinho e recomeçar, né? Deixa eu olhar um pouco mais de perto aqui para o lançamento. Vamos colocar, deixar o vetor força e tal. Se a gente lançar, ó, é disso que a gente está falando. Ó. Esse vetor se mantém, essa velocidade se mantém, essa aumenta. Dá uma olhada, ó, aumentou, tá vendo? Vai aumentando. Tá bom? É isso que a gente queria falar para dar uma revisãozinha de lançamento horizontal para você. E é o que você tem que fazer, sempre separar os eixos, né? Sempre separar eixo Y, vertical, eixo X, horizontal. Na horizontal, tudo que você sabe de movimento retilíneo uniforme. E na vertical, tudo que você sabe de movimento retilíneo uniformemente variado e especificamente queda livre. Tá bom? É isso. Então vamos para a primeira questão, que é uma questão que vai falar de um avião supersônico voando a uma baixa altitude. Então, já lendo ali, ó, um avião supersônico voando em baixa altitude, com uma velocidade horizontal, então o avião ele tem uma velocidade horizontal de 1.800 km por hora. Altitude de 80 metros, ele lança um dispositivo. O dispositivo, controlado por um sinal de rádio, explode em duas partes iguais após 2 segundos. Então, em 2 segundos, ele explode em duas partes iguais, tá? Com velocidade horizontal de 100. Essa é a velocidade horizontal das partes em relação ao centro de massa. Determine a distância de separação entre as partes em metro quando ambos tocarem o chão. Então, ele quer saber a distância, tá? Quando ambos tocarem o chão, tá? Lembre-se que velocidade relativa, pois a velocidade do dispositivo em relação ao avião. E as partes seguem sentidos opostos, tá? Sentidos opostos. Bom, tem os dados colocados nessa questão e tem algumas coisas interessantes. Se a gente tem um aviãozinho aqui, ó, vamos colocar um aviãozinho aqui, tá? Ele está voando uma altitude, de uma altura de 80 metros. Então, se eu fizer aqui é o nosso solo, ó.
Ele está voando ali a 80 metros. E aqui ele lança um artefato, que é uma bomba. Essa bomba explode aqui, tá? Aqui nesse ponto da explosão da bomba, deixa eu colocar aqui, o que acontece nesse ponto? Ela explode a uma certa distância aqui, que é possível calcular essa distância, mas o fato é que desse ponto vem um pedaço para cá e um pedaço para cá, porque eles seguem sentidos opostos, né? Ela desce aqui uma altura H, essa altura aqui vale 80 metros, que é a altura até aqui, do avião até o solo. Então veja que até ele descer essa distância H aqui, ele levou um tempo de 2 segundos, tá? Então até aqui 2 segundos. Bom, a gente pode imaginar, vamos só marcar aqui para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo nesse negócio, né? Porque, dá uma olhada, vem um cara lançado para cá e o outro pedaço lançado para cá. Cada pedaço com a sua respectiva velocidade. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui para poder aqui, ó, colocar do mesmo tamanho aqui, tá? Então eles são lançados deste ponto aqui. Vamos até melhorar isso aqui, ó, porque tá um pouco diferente, mas eles vão percorrer a mesma distância, né? Porque veja, se o avião ele tem 500 metros por segundo, é claro que um vai com 100 para trás, outro vai com 100 para frente, mas se a gente pensar que o avião é um referencial inercial, a diferença é 100 metros para cá, 100 metros para cá. Então essa coisa de sentido oposto, de velocidade relativa, você pode até usar, mas não precisa. Não precisa. Então se você trocar o referencial, então se eu colocar o referencial no avião, se esse for o meu referencial, eu tenho apenas um lançamento de um pedaço para um lado com 100 e para o outro com 100. Então, o que eu vou fazer? Se eles quebraram aqui com 2 metros, daqui até o solo, quanto tempo falta para eles caírem? Então, eu vou calcular o tempo total. O tempo total, deixa eu escrever aqui o tempo total de queda, quanto seria? Opa, tempo total de queda, quanto seria? Total, tá? Quanto que ele seria? Vamos lá. 80 metros, uma queda livre, h igual a gt quadrado sobre 2. 80 igual a 10t quadrado sobre 2. Vai dar 4. Tempo total, 4 segundos. Se ele está dizendo aqui, ó, que ele foi explodir com 2, para chegar ao solo, então, né? Para chegar ao solo, descer aqui um pouquinho, acho que tem mais espacinho aqui embaixo. Vamos colocar aqui. Para chegar ao solo, faltam 2, né? Então vamos colocar essa observação aqui. Então, ó, como explodiram com T igual a 2 segundos, faltam 2 segundos para chegar ao solo. Ok? Então, se faltam 2 segundos para chegar ao solo, a gente vai pensar agora nesta queda, tá? Então, se eu vou pensar nessa queda, um cara, ele foi lançado para trás, para cá, deste ponto aqui, deste ponto aqui. Então, ele percorre aqui, ó, daqui até aqui, uma certa distância do que foi lançado para cá com 100 metros por segundo. Então, se você pensar que o alcance é igual à velocidade em x vezes o tempo, né? O alcance vai ser igual a 100 vezes 2. Esse alcance, que é esse d aqui, tá? Esse alcance que corresponde a esse d
vai ser igual a 200 metros. Se o outro foi lançado para cá com os mesmos 100 metros por segundo, referencial no avião, ele também vai andar quanto para cá? Vai andar D. E essa distância toda aí, que é de um ponto até o outro, que é a distância daqui até aqui, né? Vou botar essa distância aqui, ela vale um ΔS. E esse ΔS é 2 vezes esse D. Esse ΔS, então, é 2 vezes 200. Esse ΔS, então, vale 400 metros. Tá aqui, tá? A nossa respostinha. É essa a resolução do exercício de número 1, este exercício aí do avião supersônico. Vamos à nossa questãozinha de número 2, você já está vendo aí na tela. Um jogador de baralho distribuindo carta entre os jogadores de uma partida de carteado. Uma delas impulsiona com vigor exagerado. Escorregou até o final do tampo horizontal, indo terminar no solo. Cartinha, né? Em uma condição real, certamente o ar influencia no movimento da carta, quase de todo modo aleatório. Entretanto, podemos estimar o maior alcance em que a carta poderia ter, supondo que não houvesse influência do ar. Ok, podemos desconsiderar o ar. A altura do tampo da mesa até o solo, está aqui ó, a altura do tampo da mesa até o solo, que é horizontal, é de 0,8. Aceleração da gravidade, o nosso famoso 10 metros por segundo ao quadrado. E a carta, ela percorreu toda a mesa com essa velocidade, 0,5 metros por segundo, é constante. E ele quer saber o alcance, o maior alcance horizontal. Então aí nós temos uma questão, deixa eu só pegar aqui e trocar minha cor, aonde nós temos a altura, nós temos que o H vale 0,8 metros, ok? Temos uma gravidadezinha de 10 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, se pensar na mesa, vamos pensar aqui assim, ó, nesta situação. Espera aí, deixa eu colocar aqui, opa, isso, deixa eu só melhorar isso aqui. Então, aqui, ó, opa, deixa eu mudar aqui, estava na, vou colocar aqui embaixo, estava na borracha. Aqui, ó, uma tampita aqui, uma tampinha aqui, outra tampinha aqui, vamos arrumar isso. A nossa cartinha, ela vai ser lançada daqui, né? Vou fazer um desenho que não custa. A gente faz um desenho aqui, ó, nossa cartinha aqui, tá? Ela foi lançada com uma velocidade v. E ela faz a nossa digníssimo movimento parabólico até aqui, tá? Então aqui tem um alcance, tem este alcance, é isso que ele quer saber, este alcance aí. Lembrando que é bom a gente sempre lembrar que quando a gente está calculando esse alcance, nada mais é do que um ΔS sobre um ΔT. Pensando V igual ao alcance A, o ΔT é o tempo de queda, isso aí vai dar, opa, isso aqui é o Azinho, deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Isso aqui é o nosso A, isso aqui vai dar um A para o alcance, que é V vezes T, onde esse V é X e esse tempo é o tempo de queda, tá? Então, A vai ser igual a 0,5, ok? Ele diz que a altura está 0,8. Vamos calcular o tempo de queda, né? Deixa eu calcular o tempo de queda aqui do lado. Precisa calcular o tempo de queda que eu achei que tivesse calculado e não tinha calculado. H igual a gt quadrado sobre 2. Pega ali quanto que é 0,8? 0,8. V igual a 10 quadrado sobre 2. Dá 0,4. 0,4 segundos. Já fazendo uma continha aí, ó. 0,4 segundos. Agora sim,
A é igual a 0,5 vezes 0,4. Isso dá 0,2 metros. Tá aí a nossa questãozinha número 2 de hoje, um lançamentinho tranquilaço para você, tá bom? É isso. Vamos seguindo. Se você está gostando do vídeo até aqui, você tem que considerar deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para o canal ganhar relevância. E venha para o universo da física. Continuando, vamos lá. Está aí na tela já a questão de número 3, dessa sequência relativa ao lançamento horizontal, e ela diz o seguinte: um projétil que sai uma arma de fogo foi mantido na direção horizontal, dado que a gente tem importante, na direção horizontal, levando 0,6 segundos para tocar o solo. Então é o tempo que ele leva para chegar no solo, tá? A velocidade do projétil era de 72 km por hora, levando em consideração que a aceleração da gravidade vale 10, né? Ele quer que determine a altura que a arma de fogo está do solo e a distância aproximada em que o projétil atinge o solo. Bom, ele está pedindo o alcance, né? Vamos lá, vamos só trocar a corzinha aqui. Bom, que tipo de dado nós temos? Vamos lá, nós temos alguns dados, né? Eu tenho quais dados? Bom, eu tenho, vou colocar aqui dados, tá? Eu tenho o tempo para que leva para tocar o solo, então o tempo de queda é igual a 0,6 segundos, com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. E ele quer, tem um G, né? Vamos colocar o Gzinho aqui, G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E que tipo de dado ele, qual a pergunta que ele faz, né? Qual o comando da questão, né? Ele quer saber a altura, vou chamar a altura aqui de H, e ele quer saber o alcance, ok? Bom, com o tempo de queda, a gente consegue calcular essa altura, né? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a altura. Deixa eu passar um traço aqui. Acho que dá para a gente fazer nesse pedaço. Então, a altura, a queda livre, né? Então, no lançamento horizontal, a gente lida com a vertical como se fosse uma queda livre. Então, ele quer saber a altura para 10 vezes 0,6 dividido por 2, ok? Então, H é igual ao quadrado aqui, né? Isso aqui dá 10 vezes 0,36 dividido por 2, isso dá 1,8. Então, 1,8 metros é a altura, tá? E agora, com a altura, a gente consegue calcular o alcance. Só lembra que para calcular o alcance, lembrando, sempre é bom, né? V igual a ΔS sobre ΔT. E lembrar que isso é a mesma coisa. Coloquei um delta ali, peraí um pouquinho. De velocidade igual ao alcance dividido pelo tempo de queda. Então é a mesma coisa. A alcance é igual a velocidade vezes o tempo de queda. Opa. Eita, peraí. Isso, tempo de queda. Isso, queda. Então esse alcance, essa velocidade é 72, mas veja, você tem que dividir por 3,6 para passar. Opa, coloquei errado aqui. Para passar para metro por segundo. E o tempo vale 0,6, tá? Então, A vai ser igual 72 dividido por 3,6 dá 20. 0,6 dá 12. 12 metrinhos de alcance. Aí, questãozinha número 2, resoluçãozinha tranquilíssima para você. E é isso. Sigamos. Sigamos estudando sempre, ok? Mais uma questão aqui, uma questão de lançamento horizontal, que vai dizer o seguinte: existe uma árvore não muito comum que produz frutos em formato de vagem. E quando madura, esses frutos estouram, lançando
suas sementes para longe da árvore. Em um local onde G vale 10 a 50 metros de distância do tronco vertical da árvore, e no mesmo plano horizontal encontra-se um biólogo. Então tá, o biólogo está a 50 metros da árvore. Ele escuta o rompimento de um dos frutos e logo em seguida ele vê uma semente atingir o solo bem ao lado do seu pé. Considerando que a semente foi ejetada de um fruto do centro da copa da árvore com uma velocidade horizontal de 25 metros por segundo, esse biólogo estima a altura H que o fruto lançou da semente para o lado do seu pé. Determine a altura que o fruto estourou. Bom, vamos entender um pouco a situação. Tem alguns dados ali, mas esses dados eles vão entrar no desenho, tá? Vamos colocar aqui uma superfície horizontal. Vamos colocar aqui uma árvore, tá? Vou colocar aqui uma árvore. Deixa eu só escolher minha caneta aqui. Vou colocar aqui, ó, uma árvore, tá? Árvore de físico, né, meu? Árvore de físico já viu, né? Árvore, tá? Tá aqui a nossa árvore, ok? Do meio, estourou um fruto. Então, esse fruto foi ejetado com uma velocidade v. E esse fruto fez uma trajetória. Ele fez uma trajetória e ele caiu aqui. Deixa eu melhorar a nossa trajetória. O desenho tá legal, né? Vamos deixar tudo bonitão aqui, né? Opa! Então, a gente desenha de novo isso. Vamos desenhar aqui. Opa. Vamos desenhar aqui. E aqui está o nosso biólogo, né? Ó. Então, quando isso daqui ele vem. Não ficou boa. Tá difícil fazer a trajetória, hein? Não. Bom desenho é o segredo. Vou fazer um desenho melhor. Vou até trocar de cor para fazer um desenho melhor, tá? Então, o desenho, ó, ele sai daqui. Eita, tava na borracha, né? Nossa, eu tô confuso aqui. Vamos fazer esse negócio direito? Calma aí. Tranquilo que a gente chega lá, ó. E lá, e vamos colocar aqui o nosso. Opa! Rapaz, a canetinha tá com pepininha aqui. Agora tá apertando o negócio errado dela aqui. Opa! Agora sim. Acho que agora nós vamos aqui, ó. Isso. Voltando à nossa árvorezinha, a outra estava melhor, né? Vamos falar a verdade que a outra estava melhor, né? Uma outra árvore aqui, né? Pá, árvore, tá? Fazer uma graça que a gente perdeu muita árvore. Daqui ela foi, pumba, saiu o fruto aí. Então vamos pegar uma cor para desenhar essa trajetória desse fruto. Então, e aqui está o nosso biólogo. Caramba, dificuldade de desenhar o desenho. Bom, se aqui está o pé do nosso biólogo, aqui está o nosso. Eita, biólogo tudo torto. Então aqui está o pé do nosso biólogo. Aqui está o nosso biólogo observando. O biólogo está meio grande, né? Vamos fazer um biólogo menor aqui. Pelo amor de Deus, tá ruim isso demais. Vamos lá. Biólogo menor, né? Agora sim. Opa, cabecinha do biólogo aqui. Tá aqui o cabelinho do biólogo. Tá aqui a mãozinha do biólogo. Pezinho do biólogo. Só no rolê. Só dando uma olhadinha no biólogo. A vagem caiu aqui. Ele tá a 50 metros. Que dificuldade para desenhar o desenho, né, Paulo? Desenhar o desenho. Vamos lá. Tá valendo. Ó. Opa, que cinquentinha. 50 metros é o alcance, né? É o alcance. E ela foi com que velocidade?
25 metros por segundo. Então é aquela questão que se a gente olha para o eixo X, olha para o eixo Y, e pensa no princípio de Galileu, tá? Princípio de Galileu, tá? O que fala o princípio de Galileu? Fala que o tempo é o mesmo, né? Então, se eu olhar na horizontal, vamos olhar na horizontal, eu tenho que alcance é igual a Vx vezes o tempo de queda. O alcance de 50, a velocidade de 25 vezes o tempo de queda, o tempo de queda vai ser igual a 2 segundos, tá? Com o tempo de queda, tá? Com o tempo de queda, a gente vai conseguir fazer o quê? Com o tempo de queda, a gente consegue calcular essa altura aí. Deixa eu passar a linha aqui. Isso. A altura igual a gt quadrado sobre 2. Bom, tempo de queda para achar a altura, 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. H igual a 20 metros. Nossa, quem entrar nesse vídeo vai achar, nossa, que demorada essa questão. Eu apanhei mais do desenho, né? Mas tá aí resolvidinha, 20 metros de altura, questão tranquilinha, tá bom? Vamos lá, sigamos estudando sempre, hein? Vamos lá. Vamos lá. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui, tenha curtido as nossas resoluções, aprendido um pouquinho de lançamento horizontal. E lembre-se que no último comentário você pode pegar essa resolução aí no formato de PDF, lá no nosso grupo do WhatsApp, ou ainda no link que nós vamos deixar disponíveis para você. Considere fazer parte do universo da física, PH da Física Verso com você. Até mais.